em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 34. Versículo 21, do capítulo 5 de Marcos. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Irmãos, essa palavra maravilhosa que nos fala coisas grandiosas da parte de Deus em favor do ser humano. Mesmo uma mulher que os evangelhos não identificam, não mencionam o seu nome, mas mencionam o fato. Menciona o fato para mencionar, na verdade, a misericórdia do Senhor, a grande misericórdia do Senhor. Que situação era esta que essa mulher estava passando? Conforme o capítulo 15 de Levítico, uma mulher com fluxo de sangue, conforme a lei mosaica, né, a lei de Moisés, essa mulher era considerada, cerimonialmente, era considerada impura. E quem tocasse nela ou em suas roupas manchadas de sangue, devia se lavar. Mas essa pessoa também ficava impuro até a tarde. E qual a consequência, ou quais as consequências espirituais, né, para o relacionamento do dia a dia dessa mulher, ou de qualquer uma outra que estivesse no momento de fluxo de sangue? Qualquer mulher com hemorragia, ela não, enquanto tivesse com a hemorragia, enquanto tivesse com fluxo de sangue, ela não podia participar das festas religiosas. Então, veja bem, uma mulher com 14 anos, com fluxo, então não tinha direito, não tinha o privilégio, não tinha o prazer de participar de festas religiosas. Ela não podia ir à sinagoga. Quanta falta lhe fazia, ou quanta falta nos faz irmos ao templo, ouvir a palavra do Senhor. Ela não podia relacionar-se com as pessoas, quer sejam pessoas da família ou não, pois tudo que ela tocava tornava-se impuro,
tornava-se imundo. Que situação caótica, muito difícil, né, para esta mulher. Esse tipo de problema, esse tipo de incômodo. O versículo 25, ele nos diz o seguinte: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então, nós percebemos dessa dificuldade, dessa situação dessa mulher, que era uma situação duradoura, uma situação praticamente permanente. E ela padecia desse sofrimento diariamente, praticamente diariamente. Isso representa 12 anos de sofrimento, tristeza e preocupação. Que tipo de preocupação? O aumento dessa hemorragia. A enfermidade por si só a fazia sentir-se discriminada e humilhada. Pois ela não tinha como, naquela situação, a lei não lhe permitia relacionar-se com as pessoas como falamos. A pessoa impura era excluída do convívio normal da sociedade até que se purificasse novamente. Ela ficava excluída enquanto tivesse com aquela situação de impureza. Então veja que a espera dessa mulher era muito longa, por muito tempo, na esperança de um dia retornar esse convívio à sociedade, voltar à normalidade do seu corpo, do seu organismo. A verdade, irmãos, é que não conseguimos imaginar o tamanho do seu sofrimento e tristeza. Nem tampouco saber quantas vezes ela chorou por causa daquele problema. No versículo 26, nos diz que ela havia padecido muito com muitos médicos. E por conta dessa busca, desse tratamento, ela havia despendido tudo quanto tinha. Porém, nenhum proveito estava tendo, nenhuma melhora para que ela continuasse com aquela esperança, com aquele ânimo, com aquele propósito. Olha, eu estou melhorando, eu vou continuar, eu estou gastando, mas eu estou ficando melhor. Não. Antes, ela indo de mal a pior. Como se não bastasse a tristeza contínua, por certo, sua expectativa e esperança de ser curada diminuía a cada ano que se passava. No versículo 27, irmãos, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Veja só, em meio à multidão, ela veio por trás ali daquela multidão, e Jesus, e ela conseguiu estender os braços dela, o braço, e tocar na veste do Senhor Jesus. Nós percebemos aí um verbo, vir, que deu a ideia de movimento, de deslocamento, mas também dá uma ideia de atitude. Ela não somente pensou, não somente havia pensado, olha, né? Se eu chegar, se eu alcançar Jesus e tocar as minhas mãos na sua veste, eu vou ser curado. Ela não tinha somente pensado. Ela agora estava pondo em prática, tomando uma atitude. Significa que ela não somente pensou, não somente teve fé, mas agiu. Irmãos, pensar e não agir não leva a nenhum lugar. Ter fé e não agir não nos conduz a milagre. Então é necessário, sim, que tenhamos fé, mas é muito necessário que coloquemos em prática essa fé. Senão ela não gera milagre. Senão não é gerado milagre a nosso favor, se não colocamos em prática a nossa fé.
A ação dessa mulher ter ido a Jesus revela algumas coisas. Nós temos de aprender com isso. O que revela? Perseverança. Vejam só, embora decorrido longo tempo de espera por sua cura, ela perseverou na busca de seu milagre. Então veja, apesar do longo tempo, ela perseverou. Vindo aquela oportunidade, ela disse, não, eu vou buscar a minha cura. Ela também manteve a esperança, uma esperança viva. Por quê? Porque apesar de ter gasto todos os seus recursos com a medicina da época, sem obter resultados positivos, como nos diz o versículo 26, isso não afetou sua esperança de encontrar em Jesus sua cura. Na verdade, ela encontrou Jesus. De fato, a salvação e, melhor ainda, a única salvação. Que bom! Quando vemos em Jesus, quando encontramos em Jesus a única salvação. Porque aí não recorremos a outros, não nos enganamos, não paramos na nossa estrada, não emperramos com as dificuldades, junto com as dificuldades. Não, nós prosseguimos, porque sabemos que o Senhor Jesus tem a resposta e Ele é a solução. No mesmo versículo, ainda, que é o versículo 27, nos diz que por detrás, entre a multidão, ela estendeu sua mão e tocou na veste de Jesus. Quando o texto nos diz por detrás e entre a multidão, a gente percebe aí a dificuldade para ela alcançar as vestes de Jesus. Quando nós percebemos isso, existem agora outros elementos que nós devemos considerar para aprendermos com essa mulher, para a nossa vida cristã. O que é que nós aprendemos? Determinação. Por detrás, entre a multidão e tocar, significa o quê? Dificuldade que aquela mulher teve de enfrentar. As dificuldades que ela teve de enfrentar para poder conseguir aproximar-se de Jesus e tocar em suas vestes. Outro ponto que nós temos de considerar e aprender é o foco. Foco. Tocar na veste de Jesus. Havia multidão, havia problema, havia esforço a despender, havia muita dificuldade, sim. Só que se ela fosse olhar para a multidão, mas aí vai ser muito difícil, acho que eu não vou nem tentar. Veja que aí ela perderia o foco. Por causa da multidão, ao invés de olhar para Jesus, ela ia olhar para a multidão. Por isso que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos olhar para o nosso redor, para os problemas, para as dificuldades, para aquilo que se levanta impedindo a nossa aproximação do Senhor. Não. Nossa visão, nosso olhar tem que estar no Senhor Jesus. Manter o foco. Ela manteve o foco e venceu várias dificuldades para tocar nas vestes de Jesus. Várias dificuldades. Não foi só uma dificuldade que ela enfrentou, não. Vamos ver algumas dificuldades para a gente ter uma ideia. Primeiro, a dificuldade física no ambiente. Que dificuldade era? Uma multidão. Que outra dificuldade ela estava tendo ali? Fragilidade pessoal. Você consegue imaginar? Uma mulher com fluxo por 12 anos? Não só isso. Você consegue imaginar uma multidão de homens ali também seguindo Jesus e ela como mulher sendo mais frágil, menos força que o homem, força brutal, força física? Veja que a dificuldade dela aí se torna maior. Um homem teria um pouco mais de dificuldade em razão de sua força, em razão de seu corpo, né? De se colocar, de impor a sua presença. Sabe que outro tipo de dificuldade ela enfrentou ali para poder alcançar Jesus? A dificuldade orgânica, em razão da perda de sangue. Corpo fragilizado. Havia
certa fragilidade no corpo daquela mulher, em razão da sua enfermidade. Sabe que outra dificuldade ela estava enfrentando? Dificuldades emocionais. Você poderia me perguntar, mas irmão João, que dificuldades emocionais são essas? A possibilidade de ser envergonhada caso alguém a identificasse como imunda. Você poderia dizer assim, mas como iria saber disso? Veja que 12 anos com aquele problema, é possível que alguém soubesse de sua enfermidade. É muito tempo para manter escondida, sozinha. Até porque ela já havia ido a médicos. Ela tinha gastado o dinheiro dela. Ela tinha buscado socorro noutras paragens, com outras pessoas. E nessa busca, é possível que ela tenha falado com um terceiro, com uma pessoa que não era o médico, que não era aquela pessoa atuante na medicina. Então, ela corria o risco de alguém que soubesse da situação dela falar, olha, essa mulher não pode estar aqui. Vocês conseguem imaginar a vergonha que ela iria passar? Sabe que outra dificuldade ele tinha? Ela teria de enfrentar a dificuldade religiosa. Porque nós falamos que a lei mosaica considerava impura a mulher em período de fluxo sanguíneo. Portanto, ela deveria estar separada e não em meio a uma multidão. Você percebe agora quantas dificuldades ela teve de enfrentar para vencer? Isso também fala conosco. Quantas dificuldades nós temos que enfrentar para recebermos as nossas bênçãos? Quantas dificuldades nós, às vezes, temos de enfrentar para tocarmos em Jesus? Mas não devemos desistir. Jamais. Jamais devemos parar. Devemos desistir. Seja independente do problema, independente da dificuldade. Irmãos, o versículo 28 nos diz algo também. Nos ensina algo da parte de Deus para a gente. O versículo 28 nos fala assim. Porque dizia. Perceba bem, ela dizia, mas não dizia para os outros não. Esse dizer, ela dizia para si mesma. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela dizia para si mesma, ela falava, ela pensava em seu coração, ela estava dizendo, olha, se eu chegar a tocar nas vestes de Jesus, isso vai ser suficiente para eu ser curada. É como se ela dissesse, eu não vou tocar na pele dele, porque eu sei que quem eu tocar fica imundo. Então, se eu puder evitar tocar no corpo de Jesus, eu sei que sua veste vai ficar imunda, mas na concepção dela seria melhor a veste ficar imunda do que o próprio Senhor Jesus. Não sabia ela que em Jesus havia toda a misericórdia que o homem precisa, que a humanidade precisa. Talvez não soubesse ela que na pessoa de Jesus existe todo o amor do qual necessitamos para a caminhada cristã, para sermos saudáveis espiritualmente, para a nossa salvação. Está tudo em Jesus. Por isso que ela pensava consigo mesma, se eu tocar, basta eu tocar na veste dele, então eu vou ser curada. Só que para isso ela tinha alguns problemas, teria algumas dificuldades. Não era algo fácil. Por quê? Porque para aproximar-se de Jesus, como fazer isso sem contaminar pessoas da multidão? É possível que isso tenha passado na mente dela, no coração dela. Se eu preciso tocar. Só que para eu conseguir tocar, quantas pessoas serão ou ficarão contaminadas? Porque eu vou ter que tocar em muitas pessoas. Não sei nem quais no final da história, se me perguntarem quem você tocou, em quem você empurrou, bateu. Eu não sei, uma multidão, como é que eu ia saber? Eu não conheço as pessoas, não conheço o nome. E ainda que conhecesse, como que eu iria memorizar tantos nomes? Então, como aproximar-se de Jesus sem contaminar pessoas da multidão? Outra situação que é possível que passou pela mente daquela mulher, pelos pensamentos, foi: o que diria a multidão caso alguém dissesse que ela era imunda?
E como ela se sentiria? Como ela iria reagir diante dessa vergonha? Seria algo extravagante para humilhar um ser humano, humilhar uma mulher naquela situação de fragilidade emocional. Alguém envergonhá-la em meio à multidão. Como a multidão, ao saber que muitos deles haviam sido contaminados por ela, por ato voluntário e deliberado daquela mulher, como essa multidão iria reagir contra ela? E como aquela mulher ia se sentir diante de tão grande humilhação? Vergonha e humilhação. É possível que tenha passado tudo isso como um flash na mente daquela mulher. Como alcançar a minha bênção? Se eu estou sujeita, se estou correndo risco de passar por alguma dessas situações ou até por todas essas situações. Por certo, ela avaliou tudo isso. E ela concluiu uma coisa, irmãos. O que é que ela concluiu? Uma coisa é a pessoa ficar imunda por um dia ou 2 dias. Porque ao final ela vai se purificar. E outra coisa bem diferente é viver muitos anos, ou talvez o resto da vida, como imunda, como impura. Ela disse: o meu preço é bem maior. O preço que eu posso pagar, que eu vou ficar sujeito a pagar, é bem maior do que de todas essas pessoas. Porque elas vão ficar, de fato, algumas vão ficar imundas, mas vão ficar por um dia ou 2. Eu não. Eu já estou com 12 anos, ainda corro risco de ficar até o resto da minha vida nessa situação. Então, diante de sopesar essa situação, de colocar na balança essa situação, colocando a possibilidade dela ser envergonhada e humilhada por todos, diante de todos, ela disse: mesmo assim vale a pena. Vale a pena eu tentar, eu tocar nas vestes de Jesus. Que preço, né, irmão? Muitos não querem pagar nenhum preço, querem correr nenhum risco na sua trajetória cristã. Ela não quer correr o risco de alguém falar algo que ela não goste na igreja, ou um irmão ou uma irmã. Ela não quer correr o risco de alguém maltratá-la, de alguém dizer algo para ela, de alguém olhar para ela com um olhar estranho, com um semblante estranho, porque ela já pensa: vou sair desta igreja, vou sair dessa denominação. Já vi que não tem graça, que não adianta. Que coisa, né, irmão? Não, e ela desiste, às vezes, da caminhada, apostata da fé, por causa de alguém, por causa de uma situação inconveniente, de fato, eventualmente uma situação constrangedora, e ela desiste. Mas essa mulher tinha tudo para desistir, nem começar, nem tentar colocar as mãos dela sobre a veste do Senhor Jesus. Sabe também o risco também que ela estava passando ali, irmãos? Para se submeter, o risco de sofrer uma vergonha ou humilhação pública. Irmãos, não temos dúvida de que o sofrimento físico, emocional e social daquela mulher era maior, como falamos, do que podemos imaginar. Que situação daquela mulher, irmãos. Só Jesus, de fato, para curá-la, alcançar todas as áreas da vida dela. Mas a pergunta que eu já te faço é: será que você, tal qual aquela mulher, está padecendo de alguma situação que te constrange, que te deixa triste? Se você estiver assim, irmão, não perca a sua esperança, pois o mesmo Jesus que curou aquela mulher, que permitiu ser tocado por ela,
Ele te aguarda hoje também, guarda você e a mim, para irmos até a presença dele e recebermos dele as bênçãos das quais necessitamos. Ainda no versículo 28, ela, quando está pensando, se tão somente tocar nas vestes, sararei, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou sarar. O que é que isso está indicando? Significa que ela não duvida, ela não está duvidando do poder e da bondade e da misericórdia do Senhor Jesus. Ela pensava firmemente em seu coração, basta eu tocar e eu vou ser curada. Mas eu vou ser curada porque o Senhor, Ele ministrará a bênção dele sobre a minha vida. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu conheço as minhas mazelas, as minhas limitações, os meus problemas, as minhas dificuldades, mas eu já ouvi falar desse Jesus. Ele é Senhor, Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele tem graça, Ele tem misericórdia, e Ele não vai me enxotar, Ele não vai me expulsar da presença dEle. Ele vai me curar. Que fé, irmãos. Ela não permitiu encher o coração dela de alguma dúvida que viesse se levantar na mente dela ou no coração. Ela, não. Aqui não tem dúvida. E eu quero dizer algo para os irmãos. Você pense, você veja que o versículo não diz assim. Olha, como é que o versículo não diz? Se eu tocar nas vestes de Jesus, talvez eu seja curada. Viu como ela não coloca desse jeito? Mesmo entendendo que iria conseguir tocar, eu vou tocar. Agora, será que eu vou ser curada? Não, ela não pensou assim, não. Só, na hora que eu tocar, eu sei que eu vou ser curada. Como é que nós temos buscado o Senhor? Como é que você tem ido até a presença do Senhor pedir suas bênçãos? Ou falar com Ele? É com o coração cheio de dúvida ou de certeza de que Ele é galardoador daqueles que o buscam? É com certeza? Se é com certeza no seu coração, é com fé, então você vai receber sua bênção. Eu vou receber a minha bênção. Fé, além de não duvidar. Por que não duvidar, irmão? Porque a ausência da dúvida é a porta da fé. Se você tem fé e tem dúvida, você está com um problema sério. Como é que você faz para fortalecer a sua fé? É buscar eliminar a sua dúvida. Então, como é que você tem que fazer hoje? Repreenda agora, no nome de Jesus, todo espírito de dúvida na sua vida. Repreenda. Se eu não aceito, eu não quero espírito de dúvida. Repreenda o espírito de dúvida e se prepare para exercer a sua fé em Cristo Jesus. Outra situação, já que ela não teve dúvida, mas ela também poderia não ter fé, simplesmente por não ter dúvida, não está dizendo que a pessoa tem fé. No entanto, o que ela tinha que? Os dois elementos. Ela não tinha dúvida e, por outro lado, ela tinha fé. Ela creu. Ela creu o quê? Que se tocasse nas vestes de Jesus, seria o suficiente para ela ser curada de sua enfermidade. Irmãos, pela fé, nós podemos ir a Cristo, buscar o nosso milagre, a nossa bênção. Não importa se Jesus vai permitir ou não tocarmos nas vestes dele. Não importa se Jesus vai impor ou não as mãos dele sobre nós. O importante é exercermos a fé em Cristo e andarmos firmemente na direção dele, pois Jesus honra quem o busca com fé e coração quebrantado. Ele é fiel, então ele honra. O versículo 29 nos diz: e logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Olha só a bênção imediata. A graça de Deus foi liberada imediatamente na vida dela. O que é que nós aprendemos com isso aí, irmãos? O que é que nós podemos extrair da palavra de Deus? Que ensinamento nós podemos extrair aí? Esse versículo mostra, da forma clara aí, que a mulher alcançou seu objetivo. Ela recebeu a cura. Irmão, mas só que tem algo. Aquela mulher teve ousadia. Que ousadia? Ela enfrentou a religiosidade da multidão. Intencionalmente tocou nas vestes de Jesus.
sem pensar que Jesus queria contaminar as vestes de Jesus, sem pensar que iria, sem parar como barreira de que aquela multidão iria tentar ofendê-la com base na lei de Moisés. Sabe isso, irmãos? Ousadia. Isso é ousadia. Só que eu tenho um detalhe aqui. De um lado eu tenho ousadia, com base na graça de Jesus. Ela sabia da misericórdia do Senhor. Ela sabia do poder do Senhor e de que o Senhor já tinha feito na vida de outras pessoas. Ela tinha de um lado a seu favor a graça, mas de um outro lado, contra, ela tinha a lei, que dizia: a mulher imunda deve se resguardar. E agora? Sabe, irmãos? Sabe o que muitas pessoas perdem com isso? Elas às vezes não sabem a extensão e, de fato, o que é a graça do Senhor. Ela não sabe a aplicação da dispensação da graça. E ela para na lei. E às vezes ela confunde. Vou dar um exemplo. Dar um exemplo só para que ninguém confundir. Não dá tempo de explicar sobre essa dispensação da graça e nem da lei. Mas apenas como exemplo de que pessoas perdem bênçãos, elas dizem assim: na lei Deus era muito duro. Deus matou Coré. Deus matou não sei quem. É verdade, ele fez isso. E na graça não fez? Pois eu vou lhe dizer que na graça ele também matou. Quem ele matou? Ele matou aos pés dos apóstolos. Matou quem? Ananias. Matou Safira. Você está entendendo que muitas pessoas elas não sabem a diferença realmente da lei e da graça? Quando ela pega exemplos, ainda pega exemplos errados, equivocados. A graça não é medida por essa forma. Deus continua justo na lei e na graça. Deus continua santo na lei e na graça. Deus continua exigindo santidade na lei e na graça. Então elas às vezes não sabem e perdem algumas bênçãos por conta disso. Então nós precisamos aprender de forma correta para aplicarmos em nossa vida a dispensação da graça do Senhor Jesus. Versículos 30 ao 32. Vamos ler e vamos avançando de forma rápida para a gente concluir em razão do tempo. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Você percebe a insistência de Jesus no versículo 30 e no 31? No 30 ele pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Como ninguém respondeu, o que é que ele ficou? Ele ficou procurando. Não, então vou procurar quem me tocou. Ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Por que Jesus estava fazendo isso? Qual era a motivação de tudo isso? Nós sabemos que a mulher estava calada ali por causa da sua condição, que lhe causava constrangimento pessoal. A mulher não desejava se expor publicamente. E, de fato, ela nem podia fazer isso, né? Porque ela iria ser constrangida mais ainda naquela situação. Mas a pergunta e o olhar de Jesus para identificar quem havia tocado nas suas vestes, nos fala, sabe de quê? Da importância do testemunho cristão acerca do que o Senhor nos fez e nos faz. O Senhor ainda hoje, ele abençoa e depois ele fica olhando. Será que vai testemunhar? Será que vai glorificar o meu nome? Será que vai reconhecer publicamente a minha bondade e a minha misericórdia? Será? Fala da importância do testemunho cristão. E qual é a finalidade desse testemunhar esse milagre de Jesus, realizado por Jesus? Primeiro, Jesus queria que todos soubessem o milagre que havia ocorrido ali. Só que o testemunho em si, ele tem duas razões. Para que é? Para que o nome de Jesus continuasse sendo glorificado. Que outra razão? Para que todos cresçam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
como nos diz João, capítulo 20, os versículos 30 e 31. Irmãos, nós temos liberdade para nos aproximarmos e tocar em Jesus. De que forma você tem buscado se aproximar do Senhor? Com o coração cheio de dúvida ou de fé? Versículo 33. Então, a mulher que sabia o que lhe havia acontecido, o que é que aconteceu? Ela, temendo e tremendo, ela aproximou-se, e olha a conduta dessa mulher, a postura. Prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Irmão, temendo e tremendo. Claro, a mulher ficou apreensiva quando, em razão de seu ato, de tocar nas vestes de Jesus, foi descoberto. Ela ficou com medo. Caramba, e agora? O que é que eu vou fazer agora? Que situação? Pensei que não ia ser descoberto. Toquei, fui curada, estou quietinha aqui, mas aí o mestre está perguntando, quem querendo ver? E aí, eu tenho condições de me esconder? Não, não vou fazer isso. Ela disse, então vou fazer o seguinte, ela tomou a postura adequada. E é com relação a essa postura que nós hoje devemos aprender e aplicar na nossa vida. Vamos ver que postura foi essa? Claro, ela estava calada em meio à multidão, havia contrariado a lei. Ela ficou com receio de sofrer recriminação de Jesus, por ter se deslocado em meio à multidão e ter tocado em suas vestes. Só que ela prostrou-se diante dele. Então, a postura dessa mulher, olha só, ela prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. O que é que nós podemos aprender com essa postura? Pelo menos essa postura, aí ela nos ensina 4 condutas, 4, que devemos ter diante do Senhor. Aplique isso em nome de Jesus. Preste atenção nessas 4. Vamos verificar, vamos constatar essas 4 condutas, vamos dizer assim, espirituais adequadas, convenientes. Primeiro, prostrar-se diante de Jesus indica o quê? Humilhação e submissão à vontade do Senhor. Ela havia sido curada, já tinha constatado que não estava sentindo nada, e quando o Senhor falou, ela se prostrou diante dele, dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Já sei que o Senhor me curou, e agora? O que é que o Senhor vai fazer? O que é que o Senhor vai me dizer? Viu? Prostrar-se indica, nesse sentido aí, indica humilhação e submissão. Que outra coisa ela está fazendo aqui? Reverência ao Senhor. Está reverenciando o Senhor, reconhecendo. Então, Ele é santo, Ele é o Senhor, nele há poder, nele há autoridade. Ela também reconhece a autoridade, o senhorio e o poder do Senhor. Por que ela reconhece tudo isso? Porque ela estava curada. Ela havia constatado isso no corpo dela. Ela curou, parou, estancou, não tem mais derramamento de sangue. Outra situação também dessa conduta dela foi dizer toda a verdade. Sabe, irmão? Quando ela diz toda a verdade, reflete o dever cristão de sermos verdadeiros ao Senhor. Independente das circunstâncias, da nossa condição social, do nosso estado espiritual, emocional, psicológico, físico. Estamos diante do Senhor. O Senhor é verdade. O Senhor é a verdade. E Ele requer isso de nós. Então, como é que diante do Senhor vamos mentir? Vamos estar procurando justificativas e pretextos. Ó, Senhor. Aí ela abriu o coração. Ela disse, é o seguinte, aconteceu isso e tal, e tal, e tal. Só que à medida que ela ia falando, o que estava acontecendo com aquela mulher? À medida que ela estava falando o ocorrido, Jesus libertava a alma dela. Tirava as amarras espirituais, principalmente a mordaça, de quem há 12 anos não podia abrir seu coração para falar abertamente de sua enfermidade. Que além de constrangedora, era traumatizante, ainda provocava reflexos espirituais. Ela foi contando e aquelas amarras foram se quebrando. Ela disse, quantas vezes eu desejei abrir meu coração e falar para alguém o meu problema, e só Jesus abriu essa oportunidade, me deu essa oportunidade de abrir meu coração, expor a minha situação. É isso, Senhor, que tem me magoado, é isso, Senhor, que tem me maltratado, é isso, Senhor, que tem tirado a minha paz, destruído a minha felicidade, Senhor. Viram?
E agora, quando você se apresenta diante do Senhor, o Senhor rasga seu coração? Pois, irmão, se você não faz a verdade, é que nós devemos rasgar o nosso coração diante do Mestre, diante do Senhor, e falar as nossas necessidades. Último versículo 34. E Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Olha que o rol de bênçãos que agora vai acompanhar aquela mulher. Você consegue verificar nessa frase que Jesus fala? Primeiro, Jesus não rejeitou a mulher nem a expulsou da sua presença, porque Jesus não faz isso com quem o busca. O Senhor se compadece e honra aqueles que nele confiam. Quem confia no Senhor, o Senhor honra. Jesus fez algo extraordinário daquela mulher. O que é que ele fez? Mudou a vida daquela mulher. Como assim? Ela nunca mais vai ser a mesma. Ela podia abraçar suas amigas, colocar uma criança em seus braços, participar das festas religiosas. Aquela mulher, na verdade, ela recebeu mais do que o que ela propôs no seu coração receber do Senhor Jesus. Ela tinha proposto apenas receber uma cura física do seu fluxo de sangue. Mas o que aconteceu ali? Além da cura física, ela recebeu de Jesus salvação. Veja o que o versículo diz aí, salvação. O que mais? Paz de Cristo para prosseguir sua vida. O que mais? Cura da alma. O que mais? Cura das emoções. O que mais? Restabelecimento de sua vida social. Veja o grupo. Sabe o que implica nisso, irmãos? A fidelidade da palavra de Deus. Você pode dizer, como assim, irmão? Efésios 3:20. Sabe o que nos diz lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Ela havia pensado, vou ganhar só a cura física. Ele nos dá mais do que o que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vê? Isso é que você está pedindo ao Senhor. Então se prepare, que o Senhor tem mãos cheias de bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Então vamos orar ao Senhor e pedir graça para o Senhor nos ajudar a termos posturas adequadas, posturas que alegrem ao Senhor, para que o Senhor continue ministrando das suas bênçãos sobre nossas vidas, sobre os nossos lares. Pai, nós te damos graça pelo teu grande amor, pela tua fidelidade, pela tua paz. Não há outro Deus além de ti. Um Deus que trabalha pelo seu povo. Um Deus que tem misericórdia do seu povo. Um Deus que abençoa. Um Deus que alcança as nossas necessidades mais escondidas para nos curar, para nos abençoar e para nos transformar. Abençoa a tua igreja hoje, Senhor, em nome de Jesus. E que tuas bênçãos continuem sendo derramadas diariamente, todos os dias, para a glória do teu santo nome. Ó Espírito Santo do Deus Altíssimo, passei agora no meio da igreja do Senhor Jesus. O Senhor falou para ler esse último versículo lá que nós falamos, né, de Efésios 3:20. Eu vou dizer. Foi isso que o Senhor falou. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ô Senhor, lemos o versículo que o Senhor falou. O Senhor disse, eu quero que a minha igreja creia. Que eu sou com a minha igreja todos os dias. Que eu abençoo a minha igreja diariamente. Que eu guardo o meu povo todos os momentos. O Senhor disse, vou visitar 2 servos meus que estão padecendo de dores emocionais. Vou visitar 4 servos meus que estão com o coração fechado.
Vou visitar 3 servos meus que me falou, Senhor, me ajuda, eu não suporto mais. Vou visitar a minha casa, vou visitar o meu povo. O Senhor disse que vai visitar alguém que você falou hoje para o Senhor. Você disse, Senhor, tenha piedade de nós. O Senhor disse, eu tenho piedade de vós. Que a minha paz fique convosco. Sou eu a vossa paz. Amém. Amém, pastor.